Se você pudesse transformar sua vida em 30 dias, quais seriam os micro-hábitos que você iria inserir na sua rotina? Quais seriam aqueles hábitos que você sempre quis, porém você sempre imaginava eles de uma forma muito grande e nunca conseguiu colocar em prática? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês hábitos que vão mudar a sua vida, porém não são apenas hábitos, eles são micro-hábitos. Oi, mulheres virtuosas, como vocês estão? Eu espero que muito bem. No vídeo de hoje nós vamos falar de hábitos, mas não apenas de hábitos, e sim de micro-hábitos. A gente precisa entender que o nosso cérebro não foi feito para grandes mudanças. Então a gente precisa entender que o nosso cérebro, que o ser humano, ele não foi feito para buscar evolução. Ele foi feito para garantir sobrevivência. E sobreviver para o nosso cérebro significa manter ali como tá, sabe? Na nossa zona de conforto, sem gastar energia nenhuma, sem mudar a rotina, sem mudar os nossos hábitos. Porque qualquer mudança que você for fazer hoje vai exigir mais atenção, mais processamento mental, mais energia, como eu comentei com vocês. Por isso que quando a gente tem aquela ideia de começo de ano, não, mas esse ano eu vou me alimentar melhor, eu vou comer várias frutas, vou voltar a fazer exercício físico, vou pra academia, vou fazer pilates, vou fazer dança, vou fazer aquilo. O cérebro entende aquilo como algo perigoso, porque ele tá saindo da zona de conforto dele. Como assim? Antes você não fazia nada, sua rotina era desse jeito, agora você tá querendo mudar tudo, acrescentar tanta coisa assim. Por isso que quando você decide mudar tudo de uma vez, aquelas metas de começo de ano que a gente nunca consegue cumprir, porque a gente coloca 1001 coisas, nova rotina, nova alimentação, novo exercício físico, treinar todo dia, ser produtiva sempre. O nosso cérebro interpreta isso como algo perigoso. E não é porque seja ruim, é porque ele não está acostumado àquilo. Ele está acostumado àquela rotina que você já tinha, sem gastar energia, de procrastinar. Porque aquilo que você vai acrescentar na sua rotina vai exigir muito mais esforço do seu cérebro, muito mais esforço seu mesmo. E essa reação, ela tem uma resistência interna. E é aí que surge o cansaço, a procrastinação, desmotivação, vontade de voltar àquilo que era o antigo, aquele mau hábito que você já estava acostumado. Então, antes de falar desses micro hábitos, a gente precisa entender que quando a gente não consegue concretizar aqueles milhares de hábitos que a gente colocou na nossa rotina, não é porque a gente não tem mais motivação, que a gente está procrastinando. É uma reação biológica do nosso corpo. E aí que entra o erro das mudanças grandes. Que as mudanças grandes dependem fortemente da nossa motivação. O problema é que a força de vontade é um recurso limitado. E ele está ligado diretamente ao nosso córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pelas decisões conscientes, o planejamento e o nosso autocontrole também. Só que o problema é que essa área, virtuosas, ela se cansa muito rápido, ela entra em fadiga e ela perde eficiência no nosso estresse. Por isso que quando você começa ali uma rotina com os seus novos hábitos, você tá muito motivada, você consegue e você se sente orgulhosa porque você tá conseguindo seguir aquilo. Só que ela só vai funcionar por alguns dias, porque aí nosso cérebro vai entrar numa economia de energia e vai fazer você voltar aos seus hábitos antigos, aquela rotina que não tava te fazendo bem. Ou seja, ele vai tentar restaurar aquele padrão antigo. E não é porque você não queira mudar. Tire isso da cabeça de vocês, não é porque, eu não quero mudar. Não, eu sei que você tá se esforçando. Se você entrou nesse vídeo é porque você quer se esforçar. Mas o nosso sistema não consegue sustentar o nosso esforço constante. Então é muito importante a gente entender que mudanças baseadas em esforço, elas não funcionam. Mas mudanças baseadas em automação, sim, funcionam. Tá, mas você me pergunta, você tá falando um monte de coisa, tá falando de hábitos, mas o que afinal são micro hábitos? São hábitos extremamente pequenos que vão fazer pequenas diferenças no seu dia a dia. São hábitos muito simples, muito fáceis de você fazer, de manter. Eles não têm como objetivo gerar grandes resultados, e sim um resultado mínimo que você vai notar ali dia após dia. Então, por exemplo, você coloca como meta ler 1 hora por dia. Por que não ler apenas 5 páginas no dia? Você não está acostumado com aquele hábito. Então começa com um pequeno, por exemplo, beber água. Você não tem ali costume de beber água todos os dias. Eu tenho, eu sempre ando com a minha garrafinha e fico bebendo água. Mas se você não tem isso, não adianta. Você precisa, por exemplo, coloquei beber 4 litros de água por dia. Mas você não está acostumado com isso. Então começa a beber 1 copo de água. 2, 3 copos de água no dia, 1 litro de água por dia. Ou então você quer voltar a se exercitar, ou você quer começar a se exercitar. Que tal, ao invés de você já começar a ir pra academia, aqueles exercícios chatos que você não gosta, você começar com um alongamento na sua casa?
Fazer ali um alongamento de 5 minutinhos para o seu corpo e acordando o seu corpo, entendendo que você quer movimentá-lo. Porque essas ações virtuosas parecem ser insignificantes, né? A curto prazo. Você fica falando, nossa, vai mudar o que na minha vida? Eu ler 5 páginas de um livro por dia. Mas elas têm uma função poderosíssima, que elas não ativam a resistência mental. Como são tarefas fáceis, atividades fáceis, o nosso cérebro ele não vai identificar aquilo como uma ameaça. E quando não há ameaça, há repetição. Então, quanto mais você for fazendo isso dia após dia, você vai ver grandes resultados lá na frente e não agora no momento. Existe um princípio básico da neurociência que é o seguinte: neurônios que disparam juntos, eles conectam-se. Então, cada vez que você repete um comportamento, essas conexões vão se fortalecendo. Mas um ponto importante aqui não é eu ficar falando de neurociência nem nada do tipo, mas é muito importante a gente entender nosso cérebro, porque é assim que ele funciona. Nosso cérebro ele não vai mudar por você ter feito muito uma única vez. Ele vai mudar porque você fez pouco muitas vezes. Então, anotem aí, levem para a vida de vocês. Intensidade não é o que cria hábito, e sim a frequência. Agora vamos falar de dopamina, virtuosas. Os microhábitos, a gente precisa entender que eles só funcionam porque eles geram uma sensação de progresso pra gente. Então, quando você conclui um pequeno avanço, uma pequena vitória, uma pequena conquista, o seu cérebro entende que houve um avanço. E isso libera a mais conhecida como dopamina, que vocês já devem ter ouvido falar aí por todos os lugares, tem livros já sobre isso, que é um neurotransmissor ligado à expectativa de recompensa. Então a dopamina ela não gera só essa sensação de satisfação, ela passa essa informação para o cérebro que ele entende que tá, vale a pena eu repetir isso. Gostei, funcionou. E aí, com o tempo, depois de todo esse processo de micro hábitos, dia após dia, o seu cérebro vai começar a entender que, com esse tempo passando, o nosso cérebro vai entender e vai começar a reduzir a resistência, vai facilitar a nossa ação daquele hábito todos os dias e também vai tornar o nosso comportamento muito mais automático, assim como a gente escova os dentes todos os dias. Já é um comportamento automático da nossa rotina, porque não gasta energia para o nosso cérebro. Eu quero que vocês entendam a importância dos micro-hábitos. Qual é essa mudança que eles trazem para nossa vida, para nossa rotina? Então, os micro-hábitos, eles criam um ciclo extremamente poderoso. Então, você faz uma ação pequena, você sente que conseguiu, o cérebro registra isso com sucesso, ele libera dopamina e você repete aquele hábito mais uma vez. Porque, de novo, a repetição transforma o nosso comportamento em algo padrão. É muito interessante a gente estudar sobre o nosso cérebro, como que funciona a mente humana, porque tudo tá sob o nosso controle, pelo incrível que pareça. Não é o nosso cérebro que comanda a nossa vida, que decide o que a gente vai ou não fazer. Claro que em alguns momentos é importante que ele reaja assim, porque é um momento de perigo, né? Mas assim, quando tá relacionado a algo que a gente quer mudar na nossa vida, que não tá fazendo muito bem pra gente, ou que realmente não faz bem mesmo, é muito importante ter esse autocontrole e entender como que funciona o nosso cérebro. E criando esses micro hábitos, a gente consegue ter resultados mais satisfatórios do que se a gente enfiasse um monte de hábitos na nossa rotina sem ao menos entender por que a gente está fazendo tudo aquilo. Não, nesse vídeo eu não ia compartilhar com vocês hábitos que vão mudar a vida de vocês em 30 dias, porque eu não sei como é a rotina de vocês, eu não sei o que vocês querem mudar na vida de vocês, na rotina, no trabalho, e o que eu quero realmente é ensinar para vocês como inserir esses micro hábitos todos os dias. E por que 30 dias? Porque com 30 dias, a nossa resistência mental, ela vai diminuir, porque você vai ficar repetindo aquilo todos os dias, por 30 dias sem parar. Aquele esforço necessário, ele vai cair, e o nosso cérebro vai começar a automatizar aquele hábito. Então a decisão, ela vai parar de ser algo consciente e vai se tornar algo já habitual, por isso que chamamos de hábito. Tudo aquilo que a gente quiser inserir na nossa rotina não vai gastar tanta energia como antes. E o nosso cérebro ama eficiência, por isso que ele sempre é muito resistente com tudo que é novo, porque já tá ali aquele padrãozinho, ele já tá funcionando normalmente todos os dias daquele modo. Aí você, vou fazer exercício físico 5 vezes na semana e eu nunca fiz. O cérebro, o que é isso? Pera lá, vamos com calma. Vamos devagarzinho, por favor, para eu entender o que está acontecendo aqui nesse corpo. E isso acontece porque os padrões são mais eficientes do que as nossas escolhas. Agora, vamos finalizar esse vídeo entendendo
Como escolher esses micro hábitos para nossa rotina? Então vamos recapitular. Para o micro hábito funcionar, ele precisa ser fácil o suficiente para não gerar resistência do nosso cérebro, pequeno o suficiente também para a gente conseguir repetir isso todos os dias e estar ligado a algo que já faz parte da nossa rotina. E é aí que é o pulo do gato. Então, por exemplo, depois de você escovar os dentes pela manhã, você vai beber um copo de água. Porque o escovar os dentes, como eu comentei com vocês, já é um hábito ali consolidado, que não gasta energia. Então é mais fácil você criar um novo hábito através de um hábito que já é consolidado. Outra coisa que você pode fazer é que você não tem esse hábito, né? Que você tem dificuldade de usar uma agenda, um planner para se organizar. O que você pode fazer? Assim que você sentar para trabalhar, você abrir a sua agenda. Porque você já está habituado a isso. Você chega no trabalho, ou se você trabalha em casa, quando você senta para trabalhar, você já pega algo. Então, pegue a sua agenda. Outro exemplo, antes de dormir, você toma um chá. Eu tenho problema de gastrite, então o chá me ajuda bastante. Então, como eu vou inserir isso na minha rotina, sem ser um sacrifício, porque eu não gosto de tomar muito chá. Então, antes de deitar, eu já vou e preparo o meu chá. Porque eu sei que naquele momento é um momento de descansar, de relaxar. Então, essa ligação cria gatilhos neurais que facilitam ali a repetição no dia a dia. Então, com esse vídeo, o que eu queria? O que eu queria ensinar para vocês com esse vídeo é que grandes mudanças dependem de motivação. E mudanças pequenas precisam apenas de constância. E é como eu já estava dizendo para vocês, o nosso cérebro vai escolher aquilo que é fácil dele manter, que ele não vai precisar gastar tanta energia. Então começa com um pequeno, não seja tão ambicioso ao ponto de querer já ler um livro inteiro, sendo que você nunca parou para ler pelo menos 5 páginas num dia. Porque a nossa transformação, ela não começa na intensidade que a gente faz aquele hábito, e sim algo suficiente para a gente conseguir fazer aquilo todos os dias. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de falar sobre micro hábitos. Eu espero que vocês tenham entendido de uma vez por todas o que são micro hábitos. Eu até gravei um vídeo aqui pro YouTube, vou deixar linkado para vocês assistirem. Quais são esses micro hábitos que eu inseri na minha rotina? Nos últimos tempos eu tinha passado por vários momentos assim conturbados na minha rotina pessoal, na minha vida pessoal. Eu acabei deixando muitos hábitos de lado e eu estou retomando agora em fevereiro, quase março. Mas o importante é você retomar aquilo, por menor que seja. Então não adianta eu querer já ler um livro, por exemplo, eu fiquei muito tempo sem ler um livro. Não adianta nada eu querer terminar esse livro em menos de um mês, porque eu realmente não vou conseguir. Eu perdi esse hábito que eu fazia todos os dias, infelizmente. Então eu começo com um pouquinho no outro dia, mais um pouquinho, e aí a gente vai se adaptando, e depois, quando a gente cria esse foco, a gente consegue fazer algo muito maior, só que é um processo. Então começa com aquele pequeno, para depois você ver grandes resultados. É isso, um super beijo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!